Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando aqui com uns minutinhos de atraso, tive uns contratempos aqui e nada como a vida testando a gente para a gente usar as ferramentas, né? Semana passada eu fiz uma live muito legal no Café com Consciência, que foi sobre as ferramentas de Access Consciousness. E ele estava aqui cantando, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, ativando o timo e voltando, né, nessa luz, porque nada na vida acontece por acaso. Então eu tive agora um momento no apartamento onde eu moro, onde eu ia fazer a live, começou um barulho lá embaixo. Eu ainda tenho problema de me concentrar com um barulho muito forte. Aí pedi aqui para descer no salão de festas do prédio, aí o ar-condicionado não funcionava. Aí o Rô tentando me ajudar e o zelador tentando ajudar. Mas enfim, estamos aqui com alguns minutinhos de atraso, mas vamos começar uma live linda, 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 que tem como o título Verdades sobre a constelação familiar que podem mudar o rumo da sua vida. Então, bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Bom dia, Michele, querida, minha preciosa de Brasília. Aqui já chegou a Renata também, que esteve com a gente lá em Brasília, que delícia, sejam todos bem-vindos, Ana Paula, a Ká, que está aí também, a Fábio. Eu vou colocar o título aqui e vou pedir que vocês encaminhem a live para quem vocês acharem que vai se beneficiar desse conteúdo, tá? Olha só que massa que é o nosso título de hoje, eu vou escrever aqui, ó, Verdades sobre a constelação familiar que podem mudar o rumo da sua vida. Quem aqui já fez constelação familiar e já mudou um monte de coisa aí depois de fazer constelação familiar? Diga eu, escreve aí para mim. Podem mudar o rumo da sua vida. Hoje nós estamos aqui em mais um Café com Consciência. Toda sexta-feira eu faço uma live. O objetivo, né, do Café com Consciência é a gente poder conversar sobre coisas que eu que eu estou descobrindo no meio da minha caminhada de facilitadora sistêmica e coisas diferentes que eu percebo que estão além da teoria. Sempre tenho a base teórica aqui, inclusive como nós vamos falar de constelação familiar, hoje eu estou aqui com o livro do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, ele foi a pessoa que mais difundiu a constelação familiar no mundo, graças a essa grande coragem dele de levar a constelação familiar adiante. Nós temos aí muitos benefícios acontecendo e um homem tão diferente em seu ser, porque ele dizia que o maior sonho da vida dele era não ser lembrado. Olha que louco isso, né? E ele dizia isso porque, na verdade, ele sempre trouxe para nós, nos ensinamentos sobre a constelação familiar, que, na verdade, nós não temos uma teoria. Na constelação familiar não é uma coisa quadradinha. Então, assim, fulano de tal teve um aborto. Então, todas as vezes que teve um aborto, todos os casamentos acabam. Não existe isso. Existem algumas coisas que a gente vai observando, que vão, sim, acontecendo alguns padrões, algumas repetições, que a gente até acaba achando, entre aspas, que é uma teoria, que é uma lógica sempre correta, mas não é bem assim que acontece na constelação familiar, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre como a constelação familiar e as leis sistêmicas e também a postura fenomenológica, fala aí comigo, ó, fenomenológica, que vem de fenômeno, observação dos fenômenos. Como essa postura pode te ajudar a ser mais leve na sua vida, como essa postura pode te ajudar a fluir melhor, eu vou falando, vai me arrepiando toda, construir um caminho aqui com algumas cartinhas. Quem me conhece sabe que eu adoro as cartinhas que vêm da constelação sistêmica, é um montinho assim de cartinhas muito legal, que daí a gente acaba tendo alguns insights através dessas frases também, tá? E eu construí aqui alguns pontos bem importantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então nós falaremos sobre 9 pontos importantíssimos para você então colocar em prática e já imediatamente, a partir desse encontro que a gente está tendo aqui, começar a colocar em prática e ter benefícios com a postura da constelação familiar. Então vamos nessa? Chama os teus amigos aqui, eu também vou mandar para as pessoas aqui através do meu direct, tá? Para que as pessoas possam vir. Lembre-se, tá? Que às vezes você encaminha, a pessoa não fala nada para você, ou então a pessoa nem, enfim, não entra na live, você já mandou várias vezes, a pessoa não entrou, e a gente fica assim, ai, será que eu estou enchendo o saco da pessoa, né? Será que eu não devo mais mandar para ninguém e tudo mais? Mas o que acontece? Quando a gente encaminha,
Às vezes a pessoa pode até não chegar para Paula, ela pode não ver o meu conteúdo, tá? Ou às vezes ela vai dar uma olhadinha no meu conteúdo e vai perceber algumas coisas ali que podem fazer sentido para ela, mas o mais legal é que quando você compartilha, você acaba criando um movimento, eu podia dizer assim, uma egrégora de autoconhecimento. Essa pessoa, de alguma forma, ela começa a receber conteúdos, ela começa a receber coisas que vão ter a ver com o desenvolvimento sistêmico, que é o caso de você que está enviando sobre a minha live. E a gente não tem noção de como isso frutifica. A gente às vezes não, sabe, a gente não tem dimensão mesmo. Às vezes uma pessoa que você impacta ali, ela vai acabar descobrindo a constelação familiar, descobrindo esses movimentos de expansão de consciência e vai mudar a vida dela, tá bom? Então não subestime o poder de enviar a live para alguém que você ama e conhece, tá bom? Então vamos lá. Para começar o nosso encontro de hoje, não sei nem por onde que eu começo, hein? Deixa eu pensar aqui. Muitas pessoas, se não todas as pessoas do planeta, têm problemas com seus pais, especialmente com seus pais biológicos. Também com seus cuidadores, muitas vezes, mas tem até aquela canção de Renato Russo que diz, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Por quê? São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer, se você não fizer constelação, brincadeira, mas se você não desenvolver uma consciência, é exatamente isso que você vai ser. Ontem eu estava com uma cliente fazendo uma constelação à noite e ela dizia assim, Paula, mas eu respeito os meus pais, eu olho para os meus pais, para mim tá tudo bem a relação deles, de casal, para mim tá tudo bem o jeito que eles me trataram, eu tive uma infância linda, eu tive, nossa, uma estrutura familiar extraordinária, meus pais nunca brigaram na minha frente, tudo foi muito perfeito, eu não tenho problema com os meus pais. Só que eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho uma coisa que eu não consigo entender, eu já fiz terapia, já fui cliente de psiquiatria, é fácil, né? Sou acompanhada por psiquiatra, já fiz imersões, já fiz PNL, já fui para religião, já fiz de tudo, mas esse vazio continua dentro de mim. Eu não consigo entender, porque na verdade eu tenho uma estrutura familiar boa. E olha só que interessante isso. Eu costumo dizer que todos nós, absolutamente todos nós, temos uma criança machucada dentro. Isso é um fato. Por que todos nós temos uma criança machucada dentro? Porque todos nós passamos por um sistema de base de referência semelhante. O que é esse sistema de base que todos nós passamos? Todos nós viemos de uma família, todos nós viemos de uma cultura, todos nós passamos por experiências. Eu gosto de recapitular, mesmo você que já tem ouvido, eu coloco 3 círculos aqui. Um círculo que a gente vai chamar de memória celular, um círculo que a gente vai chamar de cultura e aprendizagem, e um círculo que nós vamos chamar, cultura e aprendizagem não, só cultura pode colocar, e crenças, tá? E um que é aprendizagem direta e indireta. Direta e indireta. Essa live vai ficar gravada, não se preocupe se você perder alguma coisa, depois você pode voltar, e depois eu também posto ali para vocês os esquemas, tá? Mas nós temos então a memória celular, a cultura da onde a gente está inserido, da cidade, do país, da comunidade, da nossa família, e a aprendizagem direta e indireta que a gente passa desde a concepção até o nosso nascimento, e depois, conforme a gente vai evoluindo nas nossas idades, nós também vamos acessando informações e experiências que então são as coisas que a gente experimenta no nosso corpo, tá? Então, a memória celular, ela já existe antes, a cultura, ela já existe antes, a aprendizagem direta ou indireta é aquilo que eu vou passar, que eu vou literalmente experienciar na minha vida, no meu corpinho, na minha mente, nas minhas conexões neurais e tudo mais, tá bom? Aí, não contando com isso, nós temos dentro da aprendizagem direta e indireta, eu costumo chamar de 3 dores clássicas da nossa criança. A dor 1 é a dor da rejeição. A dor 2 é a dor do abandono. A dor 3 é a dor da culpa. Todos nós passamos por isso. Eu não vou me aprofundar nisso porque tem outras coisas mais importantes para falar hoje. Tem lives que eu falei sobre isso, vou falando no decorrer. Mas é importante que você saiba que dentro do sistema de aprendizagem direta e indireta, nós temos a sensação, o sentimento, a materialização interna, tá? Da rejeição, do abandono e da culpa. A rejeição tem a ver com aquilo que a gente passa na barriguinha da mamãe.
Toda vez que a mamãe contrai o útero, seja porque ela tomou um susto, seja porque ela está preocupada, ela está com medo de alguma coisa, seja porque ela está passando por momentos importantes de estresse na vida dela, seja na relação de casal, seja na relação dela com ela mesma, em relação com a família, não importa. Toda vez que a mamãe tem o estresse, o útero dela se contrai. Quando o útero dela se contrai, a informação que passa para aquele bebezinho é: eu acho que eu não sou bem-vindo aqui. Meu Deus, eu acho que eu estou atrapalhando. Então, esse bebezinho ele vai passando por essas sensações e isso pode, inclusive, gerar sintomas físicos. A gente tem lá os estudos do Corpo Explica da USP de São Paulo, né? Que eles falam, inclusive, de 5 traços. Eu falo dessas 3 dores aqui, mas eles falam de 5 traços e eles falam das marcas que isso provoca no corpo. Mas daí eu também não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então, rejeição é a experiência que a gente tem dentro da barriga da mamãe. Abandono, o que a gente tem de 0 a 3 anos de vida. Que é todas as vezes que a mamãe, principalmente a mamãe, que é a que amamenta, sai de perto, seja para fazer cocô, seja porque ela foi embora, seja porque qualquer coisa que possa ter acontecido sobre isso, toda vez que a mamãe sai de perto, essa criança fala: meu Deus, eu fui abandonada, não tem ninguém para cuidar de mim. Isso acontece com todos os cuidadores também. Papai saiu de perto, a tia que cuida saiu de perto, a vovó saiu de perto, a vizinha que cuida, sei lá, qualquer pessoa que sai de perto ali, como aquela criança ainda não se sustenta fisicamente falando, todas as vezes que o cuidador dela se afasta, ela tem uma sensação de abandono, que dependendo do que ela vai ouvir sobre isso, isso vai se exponencializar da infância a partir de 7 anos até a vida adulta e o que mais é possível, né? Por isso que nós temos tantas pessoas traumatizadas. A partir dos 3 anos é quando a criança começa a entender as palavrinhas, começa a juntar as peças. Aí a mamãe fala, ou o cuidador fala, ou a pessoa que está ali por perto, a comunidade fala. Daí ela ouve assim: ah, a sua mãe, ela não foi, ela parou de trabalhar porque ela engravidou de você. Ou a mamãe mesmo fala, estava lá conversando um dia: ah, pois é, não, eu parei de trabalhar porque eu engravidei. Ou o pai fala: ah, eu casei com a tua mãe porque ela engravidou, porque senão eu não teria casado com ela. E todas essas coisas que a gente vai ouvindo, que vão confirmando: ah, tá vendo? Eu não era querida. Ah, tá vendo? Bem que eu sabia que eu fui abandonada mesmo. Minha mãe não me queria, meu pai não me queria. E aí tudo isso vai conjuminando, tudo isso vai se conectando de tal maneira que essa criança vai crescendo e vai entrando no sentimento de culpa, que é: putz, se eu não tivesse nascido, não tem tem uma outra música que fala: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder. Por quê? Porque na verdade a gente gostaria de ter uma vida mais leve, mas não sabe como. E graças a todas essas experiências que vêm então de memória celular, da cultura, das coisas que a gente aprendeu, crenças limitantes, aprendizagem direta e indireta, essas experiências dentro da barriga da mamãe, depois da barriga da mamãe, quando a gente começa a significar as palavrinhas que vão dando essa sensação então de abandono, rejeição e culpa, tudo isso vai formando uma atmosfera que faz com que quando a gente olha para os nossos pais, a gente se sinta muito mal. Então fala aí, quem nunca julgou o seu pai e a sua mãe, que atire agora a primeira pedra. Todos nós, ainda mais por conta de toda a cultura do certo e errado, o que é correto fazer, o que não é correto fazer, o que é moral fazer, o que é imoral fazer, blá, 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 que a gente aprende desde que nasce. Graças a isso, nós aprendemos a julgar os nossos pais. E graças a isso, nós não aprendemos a fazer algo que é precioso, extraordinário e essencial para a gente ter uma vida realmente fluida e leve, que é a separação, pode escrever aí, a separação de pai e mãe sagrados de pai e mãe humanos. Paula, o que é isso na prática? Me fala aí o que isso significa na prática, por favor. Eu costumo dizer que pai e mãe são duas entidades, tá? Duas entidades no sentido de são duas forças diferentes. Nós temos o pai e mãe sagrado e nós temos o pai e mãe humanos, tá? Então eu vou colocar aqui os bonequinhos. Eu coloquei inclusive assim, ó, os bonequinhos maiores, esse aqui então representando o pai e a mãe sagrado, e esses aqui representando o pai e mãe humanas. Por que eu estou separando e estou colocando inclusive com tamanhos diferentes? Porque o pai e mãe sagrados, eles são muito grandiosos. O pai e a mãe sagrado, eles não têm nem tamanho, na verdade.
é muito sublime, é muito espiritual, é muito... Quando a gente não conta, é incontável, é imensurável a grandeza do pai e a mãe sagrados. Por quê? Eu costumo fazer uma reflexão muito simples. Alguém aqui conhece alguém que está tentando engravidar, ou que tentou engravidar, que fez inseminação artificial, por exemplo, que teve dificuldades para engravidar ou está tendo dificuldades para engravidar? Todos nós aqui, a gente pode até não conhecer diretamente, mas a gente já ouviu falar de alguém que não conseguiu engravidar. Concordam comigo? Escreve aí quem concorda. Em compensação, você também já deve ter ouvido falar, e eu tenho clientes que falam para mim, Paula, foi uma noite só, foi ali, ó, pim, certeiro. Eu acho bacana que a galera usa essa expressão, né? Ó, mas foi ali, ó, pá, certeiro. Do jeito que entrou, ficou. E aí eu engravidei. Nem conheci o pai, por exemplo. Ou, nossa, foi uma noite de carnaval, eu tava bêbada, ele tava bêbado, a gente nem lembra direito como é que foi, tinha usado drogas, não importa. Naquele momento, aquele casal teve a concepção. Então, por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque a gente subestima, a gente não tem noção da grandiosidade que é dar a vida para alguém. Quem aqui é pai e mãe pode ter um pouquinho aí de noção, porque passou pela experiência física de ser pai e mãe. Mas não tem dimensão, enquanto você não começa a estudar, enquanto você não expande a tua consciência sistêmica, vamos dizer assim, você não tem noção do quão extraordinário, grandioso, surreal é o teu pai e tua mãe terem feito você. Por quê? Vamos contar comigo, tá? Uma pessoa viva, adulta, que tem lá relação sexual, que, né, já começou a ter uma vida sexual ativa, você há de convir comigo que dificilmente essa pessoa, essa mulher, esse homem, tiveram só a relação sexual que concebeu aquele filho. É muito difícil que alguém tenha feito só essa relação sexual. Existe, mas é muito raro. A maioria das pessoas tem muito mais relações sexuais do que as suas concepções. Muitas, e eu espero que muito mais mesmo, porque sexualidade é ter o ato sexual traz prazer. E se você não sente prazer com isso, isso fica como tema para uma próxima live, para uma próxima sessão aqui no nosso Café com Consciência. Mas a sexualidade diz respeito a como a gente se relaciona com a vida. Diz respeito a gente sentir prazer na vida, né? Mas, adendos à parte... Aqui eu vou separar, tá? Esse aqui é o pai e a mãe humanos, que já a gente volta neles. Eu vou falar aqui do pai e da mãe sagrados, tá? Então, esse casal, ele pode ter feito várias vezes sexo entre eles ou não, pode ter feito várias vezes sexo com outras pessoas ou não importa. O que importa é que no momento em que eles estiveram ali naquela relação sexual que te concebeu, então vamos supor que você é a filhinha ou o filhinho desse casal, tá? No momento em que eles estiveram ali, Paula, mas meu pai usava crack, a minha mãe, minha mãe fumava, minha mãe falava palavrão, meu pai batia na minha mãe batia no meu pai, não importa. No momento em que esse homem e essa mulher, eles se encontraram nessa relação sexual, algumas coisas aconteceram para que você estivesse aqui. E essas coisas, elas não são palpáveis com o nosso consciente, com a nossa razão. Elas são além do aparente, elas são espirituais, inclusive, não religiosas, mas são espirituais. Para um casal conceber um filho, existe algo muito maior que os toma em alma e não em corpo e razão. Porque se fosse em razão, muitos casais não teriam filho. Muitos casais, você acha que a pessoa que está lá numa noite de carnaval, que transa com um rapaz lá, a menina está lá, transou com o rapaz, você acha que ela pensou, hoje eu vou fazer um filho? Inconscientemente, ou melhor, conscientemente jamais, mas nesse sistema de alma, ela estava preparada para se encontrar com uma pessoa que ia servir ao sistema familiar dela e ela também servir ao sistema familiar, e isso eu já volto aqui, tá? Então, no momento que esse casal concebe um filho, o que está acontecendo ali? Eles estão disponíveis de alma, de físico e de espírito, e escreve aí assim, ou fala comigo, da forma possível para eles. Esse da forma possível é, para mim, o segredo dos segredos. Quando a gente pega essa expressão, meu pai e minha mãe me conceberam da forma possível para eles. Meu avô e minha avó conceberam meu pai da forma possível para eles. A minha amiga
e o namoradinho dela conceber o filhinho dela da forma possível para eles. Isso deixa a gente muito mais leve. Testa essa expressão. Por quê? Porque, na verdade, cada pessoa, cada indivíduo, não importa se é um indivíduo consciente ou inconsciente, a maioria de nós está inconsciente, até que a gente comece a estudar e fazer as coisas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, tá? Mas o que acontece? Cada indivíduo, a gente acabou de falar aqui de um monte de coisa. Tem aprendizagem, memória celular, o que mais? Vou até desenhar aqui uma árvore genealógica para a gente ter mais um olhar aqui. Vou fazer só de forma simples para a gente ter um movimento didático de percepção, tá? Olha que interessante isso. Então, estou fazendo uma árvore aqui de umas 4 gerações, 5 gerações. De forma bem simplificada, tá? Mas respeitosa. Então, vamos supor que esse indivíduo está aqui. Então, ele tem a árvore genealógica dele, ele é 50% pai, 50% mãe, 25% avós, 12,5% bisavós, 6,025% de tatravós, e assim vai, 7 gerações, 10 gerações. Cada dia que a ciência vai pesquisando essa influência da memória celular, a gente chega a mais gerações. Então, é muita coisa que tem dentro desse indivíduo em termos de memória celular, informações genético-espirituais, eu poderia dizer, que estão ali atuando sobre esse indivíduo. Quando esse indivíduo não sabe disso, ele vai só seguir a programação herdada. Escreve isso. Enquanto eu não estou consciente de tudo que me conduz, eu estou só seguindo a programação herdada. É por isso que a gente copia e cola tanta coisa que a gente não queria com a nossa mente racional, tá? Então tá. Então esse indivíduo tem a árvore genealógica, ele tem esse sistema da criança machucada aqui com sentimento de rejeição, abandono e culpa, tudo isso está atuando dentro dele. Memória celular, cultura, aprendizagem direta e indireta, tudo isso está dentro dele. Isso aqui forma-se uma bagagem. Esse indivíduo que é o pai, vamos supor, e essa indivídua que é a mãe, tem a mesma coisa. Claro que cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas conexões, cada um tem as suas lealdades. Mas cada um, então, vem com o seu montinho. Imagina isso aqui sendo uma bagagem. Pesadinho, né? Cada um tem o seu montinho, que é um destino. Todo mundo tem um destino, uma programação herdada, uma programação prontinha para trabalhar. Então, vou colocar aqui uma pedrinha dessa atrás de cada um deles, para vocês observarem aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho, peraí. Ó. Então, vamos lá. Esse homem tem o destino dele, as coisas que ele herdou, que ele pegou lá da família, que estão no inconsciente dele, tá? E essa mulher tem esse destino, que também tem a ver com as coisas que ela trouxe lá da família de origem dela. Quando um casal se encontra, a primeira coisa que acontece é, eles se encontram pela máscara, eles se encontram pelo aparente, né? Quem aqui tá namorando, ou quem tá procurando um namorado, ou que até já tá casado e tudo mais. Lembra aí do primeiro momento que você esteve com essa pessoa? No momento que você esteve com essa pessoa, você falou, ai, que gato, que gata, que lindo, ai, que cheirosa, que cheiroso, não sei o quê, nananã. Né? Ai, foi tão legal, ele abriu a porta pra mim, nossa, ele pagou a conta de um restaurante caríssimo. Ai, ela tava tão bem maquiada, nossa, cheirosa, depilada, e assim por diante, que mais é possível, né? Então, à primeira vista, isso inclusive nas relações de abuso, mas eu não vou me aprofundar nas questões de abuso aqui, depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, que inclusive eu acho bem relevante, tá? Mas esse casal, à primeira vista, ele se encontra pela máscara. Seja para fazer uma concepção em uma noite só, numa transada só, seja para ter um relacionamento contínuo que depois concebe um filho, tá? Só que eu costumo brincar o seguinte, mas é uma brincadeira séria, tá? Uma brincadeira séria e sistêmica. Que esse casal tá ali, ai, você é lindo, maravilhoso, cheiroso, saboroso, só que de repente a máscara cai. Você já deve até ter ouvido essa expressão, né? Quando que a máscara cai? Quando ali já foi acordado de alma que um vai servir as dores do outro. Toda relação tem em si, em primeiro lugar, o propósito de servir aos sistemas. Aos sistemas. É bem diferente de servir à vontade da pessoa. Inclusive nesse livro chamado Além do Aparente, de Olinda Guedes, um livro que eu amo, que eu tenho como referência, depois eu posso fotografar para vocês como referências bibliográficas, tá? Nesse livro, ela diz o seguinte, esse livro ela traduziu a constelação familiar segundo Bert Hellinger de forma muito simplificada. E ela diz assim, Hellinger percebeu
que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo, com o destino da família. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais a serviço do seu sistema. Então, a gente olha aqui, ó, o sistema, a gente vai pegar essas pecinhas aqui para representar tudo que vem no inconsciente dessa criatura aqui, no inconsciente coletivo dessa família, nas dores e questões dessa família, claro, nas superações, na coragem e tudo mais que vem de bom aqui também. Mas enquanto a gente está inconsciente, normalmente a gente leva para frente a dor, tá? Então ele diz, muito mais a serviço do seu sistema do que a serviço do seu querer. Então Bert Hellinger constata que nós temos uma pequena liberdade diante do destino. Pequeníssima liberdade, que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender aqui o significado de concordar, que é aceitar o dado como real, como verdadeiro, como existente. Não significa atribuir ao mesmo um juízo de valor, de certo ou de errado. E aqui vem um pontinho muito importante, porque quando a gente olha os nossos pais humanos, vou trazer o pai e a mãe humano aqui. O que são nosso pai e mãe humano? São as crianças machucadas que agem na vida desse humano e dessa humana. Esse homem aqui tem uma história, tem os traumas dele, tem as questões dele, tem as questões herdadas, tem as questões aprendidas, tudo isso. Teu avô, tua avó também, teu tatravô, tua tatravó também, todas as pessoas que vieram antes de você, todas as pessoas que você convive, todas as pessoas de mais idade, de menos idade que existem no planeta, têm a sua humanidade, são as suas questões. Todas elas, inclusive superações, forças e conquistas, tá? Essa mulher também. E antes de serem os seus pais, esse homem e essa mulher, como humanos, tiveram uma relação de casal. A relação de casal vem antes da paternidade e da maternidade. Isso é pouco falado, né? Só que como a gente aprende a julgar, o que é certo? Um bom pai, completa essa frase aí, se puder. Não tem aquela história, não, porque um bom pai, ele faz isso, isso, isso. Uma boa mãe, ela faz assim, assim, assado. Se a mamãe não fizer tal e tal e tal e tal coisa, ela não é uma boa mãe. Se o papai não fizer tal e tal e tal e tal coisa, ele não é um bom papai. Então, o que a gente aprende muito cedo? A julgar a humanidade dos nossos pais. Só que quando a gente julga a humanidade dos nossos pais, é como se a gente estivesse fazendo assim, ó. Vou pegar um bonequinho aqui que representa você, tá? Hoje é o dia do barulho, né, gente? Não tem jeito. Você vê que tudo na vida acontece com facilidade, alegria e glória. E a gente atrai aquilo que a gente precisa lidar, né? Engraçado isso, mas vamos lá. Então, ó, vamos colocar que esse bonequinho aqui é você, tá? Esse bonequinho é metade papai, metade mamãe. Sim? Quando você fica olhando para a humanidade dos seus pais, deixa eu tirar aqui um pouquinho os comentários, que daí vai ajudar a olhar aqui melhor, tá? Ó, veja que esse bonequinho tem olhos. Quando você está questionando a humanidade dos seus pais, vou colocar aqui, ó, que aqui esse coração dourado é a sua vida. Esse coração dourado é a sua vida, é o relacionamento de casal massa que está te esperando, é a prosperidade financeira, realização profissional, sua saúde incrível, vitalidade, autoestima, tudo que tem preparado para o ser infinito que a gente é. Porque nós nascemos para ser abundantes, nós nascemos para fluir leves. Se você prestar atenção na nossa natureza, você vai ver que, na verdade, nós como seres naturais, nós somos um só com uma criação de tudo. Trilhões e trilhões de células estão agora trabalhando dentro do nosso corpo para a gente estar vivo e a gente não sabe nem como é que elas fazem isso. E a gente está lá preocupado se nosso pai bateu na mãe, não bateu na mãe, traiu, não traiu, se a mãe brigou, se não brigou, se abandonou, se não abandonou. A gente está preocupado com coisas muito pequenininhas. O Gary Douglas, de Access Consciousness, ele diz o seguinte, que ele tinha, quando ele descobriu as barras de Access, né, ele fala assim, eu estava diante de uma ferramenta grandiosa, extraordinária, surreal. Eu descobri como mudar completamente a vida das pessoas de uma maneira muito simples, direta e rápida. E as pessoas estavam me perguntando, ei, Gary, me dá um conselho aí, de que cor que eu tenho que pintar as paredes da minha casa? Então, percebe? A gente se atém a coisas muito pequenininhas. E o que acontece quando a gente se atém aos que a gente chama de erros dos nossos pais, do não concordar com as formas de viver dos nossos pais, porque meu pai não pode isso, minha mãe não pode aquilo. Tá vendo os olhinhos aqui? Aqui tá a tua vida. O fluir da vida seria, a partir dos teus pais, pai e mãe sagrados, vou até colocar eles aqui no topo, ó.
pai e mãe sagrados, pai e mãe humanos, e aqui, ó, vocêzinho, e aqui o fluir da vida. Olha que demais isso. Isso é viver, isso é honrar os pais, isso é honrar a família, é você ir pra frente, é você cuidar da sua vida. Só que quando eu tô lá discordando do jeito de ser dos meus pais, querendo que meu pai e minha mãe fossem diferentes, querendo que lá na minha infância eles fossem diferentes, querendo que eles não tivessem feito tal coisa, querendo que eles tivessem feito tal coisa, querendo que eles te tratassem, não tratassem, blá, 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 blá. Ah, porque meu pai não podia ter perdido isso, minha mãe não podia ter feito aquilo, tá, tá, tá. O que eu faço? Olha aqui o bonequinho, ó. Hã? O que aconteceu? Tô de costas para minha vida. Então escreve aí, toda vez que eu julgo os meus pais, toda vez que eu olho para os meus pais, acho o errado neles. Todas as vezes que eu acho que a humanidade dos meus pais é mais importante do que o que eles me deram de mais incrível, de mais poderoso, de mais grandioso, nesse momento eu fico de costas para minha vida. E quando eu fico de costas para minha vida não flui. Quando eu fico de costas para minha vida, inclusive, sabe o que acontece? Eu me torno um repetidor de padrões. Escreve isso. Quando eu estou de costas para minha vida, que é automaticamente quando eu estou de costas para minha vida, é porque eu estou julgando a minha origem, tá? Nesse momento, eu me torno um repetidor de padrões, tá? E é por isso que a gente repete tantos padrões. É por isso que a hora que a gente vê, a gente está ali copiando e colando coisa que a gente não gosta do nosso pai, coisa que a gente não gosta da nossa mãe e assim por diante. Mas diz assim comigo: eu tenho o direito, ou melhor, eu tenho o dever. Eu tenho o dever de ser diferente dos meus pais. Eu tenho o dever de fazer melhor que os meus pais fizeram. Eu tenho o dever de fazer melhor do que a minha família de origem fez. Mas não tenho o direito de julgá-los errado. Lembra que eu falei? Os seus pais sagrados, eles fizeram você da forma possível. O comportamento de relação de casal do teu pai e da tua mãe não importa. E é isso que a gente precisa entender, tá? Pra gente mudar a nossa vida, o título dessa live hoje, vou voltar aos comentários aqui pra gente pegar o título. O título da live saiu daqui. O título dessa live de hoje é Verdades sobre a constelação familiar que podem mudar o rumo da sua vida. Bia, se você tiver aí, escreve pra mim, pra fixar, fazendo favor. Então, assim, o título dessa live é Verdades sobre a constelação familiar que podem mudar o rumo da sua vida. Enquanto eu não percebo que o comportamento físico dos meus pais, sobre a relação de casal deles, a forma como eles se encontraram nessa relação possível para eles, de namoro, de ficada, de casamento, o que mais é possível sobre isso, isso não importa. Porque quando isso importa, eu perco o mais precioso que eles me deram. O que seus pais te deram de mais precioso? Que ninguém na face da terra poderia te dar. Seus pais te deram a vida. E a vida é algo impagável, é algo imensurável. E por que a gente zica tanto na vida? Por que a gente trava tanto na vida? Porque a gente está olhando para trás, querendo mudar o nosso passado. Então isso vale para a nossa origem e vale também para nós. Porque quando eu estou de mal com os meus pais, quando eu não consigo olhar com misericórdia e respeito para a história dos meus pais, quando eu quero mudar a história dos meus pais com eles, quando eu quero mudar a história dos meus pais comigo, nesse momento o que eu estou fazendo? Eu estou me negando também. Por quê? Se eu estou negando o pai, não quero esse pai para mim. Então eu estou tirando 50% de mim. É como se eu estivesse arrancando, ó, não quero. Não quero esse pai para mim, quero outro pai. E automaticamente, não, mas eu amo a minha mãe, eu idolatro a minha mãe é maravilhosa, caramba, 4. Mentira! Porque se você está negando teu pai, você está negando tua mãe também, porque foi ela que escolheu ele. Do jeito possível para ela, mas ela que escolheu ele. Entendeu? Então, no momento em que você nega o teu pai, você está negando a tua mãe. E o que sobra dentro de você? Sobra nada. Você fica vazio. Lembra que eu falei da cliente que me relatou? Paula, meus pais são maravilhosos. Meus pais, poxa, eles fizeram tudo. Me deram uma base massa. Que meus pais também fizeram isso. Meu pai até de vez em quando me pergunta. Ele fala, ele vê minhas lives e alguma coisa assim que eu fiz. Ele fala, o que eu buguei você? O que eu buguei você aí? Porque a gente te deu tudo. A gente fez tudo que tinha que fazer para você. Mas, o que acontece? Conforme a gente vai, com tantas cargas que a gente tem, memória celular, aprendizagem, cultura e o caramba 4, todo pai e toda mãe vão causar trauma nos filhos. Entendeu? E todo filho, em algum momento, toda filha, em algum momento, vai questionar os seus pais e vai perder os seus pais do seu coração. Então,
quando a gente sente esse vazio, quando a gente sente essa angústia, quando a gente se sente perdido, quando a gente sente que não tem mais nada para fazer na vida, quando a gente sente que não tem mais nada que possa nos ajudar, quem nunca passou por isso? Acho muito difícil um ser humano não passar por um momento como esse. Você pode não querer se matar, por exemplo. Tem gente que fala assim, ai, Paula, nunca quis me matar. Tá, você pode nunca ter pensado em suicídio. Mas todo mundo, em algum momento na vida, já pensou que era difícil demais e que já não sabia mais o que fazer. Foi assim que eu encontrei a constelação familiar, foi assim que eu encontrei várias ferramentas que estão transformando a minha vida. E é assim que as pessoas chegam para ser tratadas, inclusive. Quando elas já procuraram de tudo, já não sabem mais o que fazer, e elas falam, meu Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. E o simples básico que a constelação familiar nos traz é exatamente isso que a gente está olhando aqui. O movimento de pai e mãe sagrados, que foram aqueles que te deram a vida, do jeito possível que eles puderam ter aquela relação sexual que te concebeu. Isso é grandioso demais. O pai, ele tem segundos de participação. No momento em que ele libera o espermatozoide que vai te conceber, e na alma dele, ele deu um comando, vamos falar assim, tá? Na alma dele, ele deu um comando espiritual para aquele espermatozoide ser saudável e ser disponível para conceber. Nesse momento, ele foi o mais grandioso do que você possa imaginar. Eu costumo dizer que quando a gente fala sobre isso, as nossas definições de amor incondicional estão sendo atualizadas. O verdadeiro amor incondicional, escreve isso aí. O verdadeiro amor incondicional não é o que a gente aprende nas novelas, nos contos de fada. Inclusive, relacionamento de casal nem tem amor incondicional. Pai e mãe não tem amor incondicional. Eu provo para você que pai e mãe não têm amor incondicional. Haja vista que pai e mãe não falam assim. Se você é pai e mãe aqui, fala aí comigo. Quando seu filho vai para a escola, você fala assim, filho, se você tirar a nota boa, 2 pontos. Completa essa frase. Se você não fizer a tarefa, 2 pontos. A gente coloca um monte de condição. O tempo inteiro a gente está colocando condição. Mesmo que a gente não verbalize frases como essa. A gente tem expectativa sobre o filho, se o filho vai ser inteligente, se o filho vai ser bom, bem sucedido na vida, se vai ganhar dinheiro, se não vai ganhar dinheiro. Tem pai e mãe que projeta no filho a aposentadoria. Tem pai e mãe que projeta no filho aquilo que, sonhos frustrados, as coisas que você não conseguiu realizar na tua vida, você olha para o teu filho e fala, meu filho vai realizar. E aí começa a dar um monte de coisa para o filho, faz esse filho se sentir incapaz, inclusive. Muitos filhos que hoje são marmanjas, eu mesma fui uma dessas, né, que sem querer, porque é óbvio que é por amor, é um tipo de amor, não é amor incondicional. É um tipo de amor que faz os nossos pais agirem com a gente, de forma a projetar as expectativas deles, os sonhos frustrados na gente, e a mesma coisa a gente acaba fazendo também. Enquanto a gente não está consciente, a gente vai fazer aquela fala que eu sempre digo, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Ou então, meus filhos vão viver muito melhor do que eu vivi. Eu não vou deixar meu filho passar por isso, eu não vou deixar minha filha passar por isso. E esse pai, essa mãe, sem querer, vai construindo um campo de cuidados com esse filho, um campo de dar para esse filho, ou mesmo assim, meu filho não vai ser mimado, meu filho não vai ser não sei o que lá, vamos supor, tá? Você fez muito mais dinheiro do que toda a sua família fez, e aí você fala, não, meu filho não vai ganhar nada de mão beijada, e acaba fazendo o oposto daquilo que você achava ruim lá a respeito dos seus pais, mas a dor que você provoca em você, a dor que você provoca no seu sistema familiar atual é o mesmo. Tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente não concorda, tudo aquilo que a gente discorda mesmo, a gente no fundo está desrespeitando. Porque quando a gente olha as coisas sob um ponto de vista e a gente acredita que a nossa forma de enxergar é a mais certa, é a mais verdadeira, nesse momento eu estou fazendo um julgamento. Quem falou que a forma dos seus pais de viver não é boa para eles, não é certa para eles? Paula, mas meu pai bate na minha mãe todo dia. Isso não pode ser certo, para eles é. Porque lembra que cada um tem um destino? Dentro do destino que uniu esse casal, apanhar e bater e receber, ser agressor e ser vítima está dentro do campo possível da vida deles. Eu costumo lembrar, eu estou com mania de falar eu costumo porque eu venho mesmo de algumas experiências que eu trago sempre nas minhas falas, né? Quando eu fazia um trabalho voluntário com mendigos na rua lá em Florianópolis, eu levei cada lição de moral dos mendigos, foi a coisa mais linda da minha vida. Aquilo lá me fez mudar completamente a minha visão sobre as pessoas que estão nas ruas. Porque não foi foram vários mendigos que olharam para minha cara e falaram, eu não quero mudar de vida. A minha vida está maravilhosa assim.
eu me sinto livre na rua. E quem é você para falar para mim que isso não é bom? Uma vez um mendigo, ele sentou, eu sentei do lado dele, eu dei lá, ele me pediu um sanduíche de mortadela e um iogurte de coco. Falei, nossa, ele está querendo algo tão específico, ele realmente quer me ajuda. Tava ferrada na vida, não tinha dinheiro, tava dependendo dos meus pais, morando de favor com meu tio e me achando a salvadora da sociedade, né? Aí sentei do lado dele assim, e aí perguntei para ele, escuta, você não quer mudar de vida? Você não quer ter uma vida diferente? Você não quer, sei lá, ter dignidade na vida? Ainda falei isso, sabe? Ter uma casa, parar de usar droga, sair da rua. Ele olhou pra minha cara e falou, quem falou que eu não tenho uma casa? Quem falou que eu não tenho dignidade? Quem falou pra você isso? Naquele momento ele estava dizendo pra mim, você tá me julgando baseado em quê, sua louca? Sua pirralha do caramba. Ele não me bateu e não devolveu o sanduíche ali porque ele viu que eu estava com uma boa intenção. Meu coração tinha uma boa intenção. Só que era uma intenção desordenada, que é como a gente vive a vida enquanto a gente não se desenvolve, entendeu? Então, sobre ordens da ajuda, a gente pode falar numa outra live também, mas nesse momento de vida, assim, eu aprendi como a gente julga as coisas de uma forma totalmente distorcida. E a gente julga baseado em verdades prontas, pontos de vista prontos. Inclusive, a gente trabalha muito isso em Access Consciousness, né? Nas barras de Access e tudo mais. Quais são os pontos de vista? Tem até uma ferramenta que eu ensino muito para os meus clientes, que é interessante ponto de vista, o seu ponto de vista. Se eu estou vendo minha mãe e meu pai ali, eles vivem uma dinâmica que eu não quero para mim, eu tenho o direito de não querer para mim. Tá? Eu tenho todo o direito de não querer viver como os meus pais vivem, mas eu não tenho o direito de achar que eles estão errados. É só um interessante ponto de vista. Se no meu ponto de vista eu chamo aquilo de sofrimento, eu chamo aquilo de abuso, eu chamo aquilo de sei lá o quê, esse é meu ponto de vista. Eu não tenho direito de querer enfiar água abaixo dos outros, o meu ponto de vista. E o que faz a gente se perder na vida, e que a constelação traz muito forte para a gente olhar, que é uma grande verdade aí, que quando a gente se conecta com ela, a gente vai para um outro plano de relacionamento com a vida, é que cada um vive aquilo que pode viver. E tem pessoas que nunca vão sair da programação herdada, que sempre vão viver as dinâmicas pesadas, inclusive de abuso, de vítima, de drogadicção, de doenças e tudo mais. Por quê? Porque são pessoas que não vão nessa existência, não sei se existe outra, se não existe, mas nessa existência, essas pessoas não vão ter força para sair, para fazer o que tem que ser feito para sair disso. Se você está aqui me ouvindo, talvez você esteja ou já com a coragem e força para fazer algo diferente, ou começando a querer ter a vontade, força e a coragem de fazer diferente. E para isso você vai ter que trabalhar. Como que a gente vai ter que trabalhar? A gente precisa passar por processos, a gente precisa aplicar essas ferramentas, essa consciência. Entende? A gente precisa desenvolver mesmo o autoconhecimento, a autopercepção, o autoconhecimento sistêmico, para que a gente possa, então, fazer diferente e realmente fazer aquilo que tem que ser feito para a nossa vida mudar. Olha, continuando aquele texto que eu estava lendo da Olinda Guedes, né? A negação do destino. O que é a negação do destino? Olhar para meu pai e para minha mãe e falar, não quero esse pai e essa mãe. A negação do destino é olhar, por exemplo, para algo que está acontecendo comigo, uma repetição de padrão. Nossa, eu sempre contrato homens abusadores. Eu sempre me conecto com relações de casal estranha. Eu sempre que eu ganho muito dinheiro, eu perco dinheiro. Sempre que eu começo a trabalhar e me realizar naquilo que eu estou trabalhando, eu adoeço. Então, isso são coisas que vêm programadas e que vêm no destino. Você pode fazer diferente disso, mas primeiro você precisa respeitar isso. Concordar com isso sem querer mudar, no seguinte sentido, porque isso foi a única forma possível de você estar aqui. Foi a única forma possível de eu estar aqui. Inclusive, tudo que você chama de erro e fracasso da sua história, foi a única forma possível de você estar aqui agora com uma chance de mudar. Eu honro e respeito a minha história. Eu honro e respeito meu destino com toda a riqueza de detalhes sórdidos que há nele. Eu honro e respeito os meus pais e a minha origem com tudo aquilo que eu olhei e vi como errado. E que eu escolho agora parar de julgar para que eu possa tomar a melhor parte. Tomar a melhor parte. Eu gosto de fazer assim, ó. Tomar a melhor parte, porque tomar é ativo. Para eu olhar meu pai e minha mãe sagrados e realmente levar a luz da vida no meu coração, eu preciso renunciar ao julgamento em relação à humanidade deles. Olha que demais isso. Para eu, então, poder cuidar da minha vida, para eu poder fazer diferente, para eu poder fluir na minha vida, eu preciso ter essa humildade de renunciar o julgamento em relação à humanidade dos meus pais.
Somente quando eu renuncio esse julgamento, essa arrogância, é que eu tenho a chance de tomar a vida, de tomar o melhor, de tomar a luz. E não só dos meus pais. Eu tenho a chance de tomar da minha origem inteira, todos os sims. Imagine quantos casais disseram sim para a tua vida estar aqui. Cara, olha que louco. Se um casal aqui não tivesse dito sim de alma, lembra que a gente falou? O sim de alma é diferente do sim racional. Ah, mas minha mãe falou, minha avó falou, minha tataravó falou que não queria aquele filho. Cara, ela não queria aqui, mas de alma ela quis. Amor incondicional é isso, de alma ela quis, de alma esse vovô quis, esse tataravô quis. É isso que importa, porque cada casal foi dando sim para a próxima vida, para a próxima vida, para a próxima vida, até chegar teu pai e tua mãe que disseram sim para você. Isso é tomar a vida. Então vamos de novo? Somente quando eu renuncio ao julgamento sobre a humanidade dos meus pais é que eu tenho, que finalmente eu posso tomar a vida, tomar a luz da vida, tomar todos os sims que cada casal, até a chegada dos meus pais e o sim dos meus pais para mim fizeram para que eu estivesse aqui. Percebe, gente? Faz sentido? Carol, destino é um determinismo no seguinte sentido, de que enquanto a gente está inconsciente, é isso que vai determinar o que a gente vai viver ou não viver, tá? Então, por exemplo, até o Bruce Lipton tem uma leitura muito massa, que é o livro chamado Biologia da Crença. Bruce Lipton é um cara que está vivo, inclusive, até hoje, e ele escreveu a Biologia da Crença depois de muita vida dele, que ele viveu como biólogo. Ele dava aula em faculdades e ele ensinava o determinismo genético. O que é o determinismo genético? Não tem jeito para você. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Ele ensinava isso na faculdade. Se você teve uma doença genética, você vai ter essa doença genética, vai morrer dessa doença genética da tua família. Se tua família é pobre, você vai ser pobre, você vai morrer pobre. Se você é papapá. E por muito tempo, não graças ao Bruce Lipton, mas graças a muitos teóricos, muitas pessoas que contribuíram muito, inclusive, para a gente ter a dor suficiente para encontrar a constelação familiar e outras técnicas maravilhosas de expansão de consciência, né? Mas por muito tempo acreditou-se que não tinha jeito. Se você nasceu de um jeito, você já nascia programado, determinado para viver e morrer daquela forma, daquele jeitinho, sem a chance de poder mudar, tá? E hoje, quanto mais a gente tem essas técnicas todas e todos esses conhecimentos, a gente vê justamente o contrário. E o Bruce Lipton, ele teve uma experiência muito interessante, porque ele viveu a determinação dele até 40 anos de idade, mais ou menos, e aí chegou um ponto que ele estava endividado, a mulher separou dele, o casamento já estava, né, terrível, daí eles efetivaram a separação, os filhos não queriam saber dele, ele numa depressão tremenda, e ele foi dar aula numa cidade no México, e aí diz que ele conta, né, que estava lá. E aí a cidade era uma cidade pequena, que toda a comunidade parava às 5 horas da tarde para contemplar o pôr do sol. Eu falei, que estranho isso, que diferente, né? Bora lá ver qual é que é desse ritual deles aqui. E ele conta que quando eu estava lá contemplando aquele ritual, aquele sol descendo assim, ele falou, meu Deus, gente, não é possível que seja só isso a vida. E aí ele foi pesquisar. Inclusive ele se lembrou, nessa experiência, ele se lembrou da primeira vez que ele tinha visto um microscópio com 7 anos de idade. E aí ele lembrou, né, de como que era aquela célula, que a olho nu não dava para ver, mas com o telesmicroscópio ali, ele viu detalhes, cores, coisas tão grandiosas. Ele falou, gente do céu, não é possível que a vida seja só isso. E ele pegou uma missão mesmo. A missão dele é provar o impacto da memória celular na nossa vida e como nós temos o poder de mudar isso através da mudança da nossa mentalidade. Então, o trabalho, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, nas lives com vocês, constelação familiar, barra de axis, todas as outras técnicas que eu trabalho, todas as outras técnicas que existem no planeta, expansão de consciência, de cura, etc., nada mais são do que trazendo para a gente a retomada do nosso poder natural de mudar qualquer realidade. Inclusive, você pode dizer aí, eu crio a minha realidade. Só que eu crio a minha realidade baseado no meu sistema de crenças, no meu sistema de pensamentos e aquilo que eu já estou determinado. Enquanto eu não coloco coisas novas aqui dentro, eu vou seguir essa programação, tá? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, Carol, daí você me fala, tá? Então vamos lá, não sei nem quanto tempo mais nós temos pouco tempo aqui, então eu vou passar para vocês
algumas coisas. Depois eu vou fazer outras lives sobre a continuidade desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, porque tem algumas coisas que eu vou precisar aprofundar com vocês, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês as 9 verdades que eu coloquei hoje aqui, que são as verdades sobre a constelação familiar que podem mudar o rumo da sua vida. Então você pode anotar aí para a gente então poder depois esmiuçar elas em outras lives também. A que a gente mais falou hoje foi pai e mãe sagrados, como entidade que te deu a vida, como o casal que da forma possível concebeu, nutriu você e trouxe você à existência. Não existe nada mais grandioso, mais sagrado e mais sublime do que isso. Pai e mãe humanos são crianças como você. Tem as iquisiras deles, tem os trauminhas deles, tem as questões deles como humanos. Nós aprendemos que, enquanto você julga os seus pais, você está de costas para a vida. Ó, o bonequinho tem olhinhos, ó. Quando você julga a humanidade dos seus pais, você está de costas para a sua vida, que é o coraçãozinho aqui. Ó. Quando você renuncia o julgamento sobre a humanidade dos seus pais, você ganha o direito de tomar a luz da vida que vem deles, de todos os casais que disseram sim até a sua vida chegar, e aí você consegue ter a força de se virar para cuidar da sua vida, para prosperar, para viver aquilo que você veio fazer aqui. E é tão lindo, gente, é tão maravilhoso a gente poder fazer isso. Fluir na vida é o caminho natural da nossa existência. Se a gente não está fluindo na vida, significa que a gente está julgando e questionando alguma coisa lá de trás. Isso para mim, embora Bert Hellinger, né, no começo eu falei para vocês, Bert Hellinger não coloca teorias, mas existem algumas coisas que a gente observa que tem a ver com as leis. Lei da ordem, pertencimento e equilíbrio, que eu também vou esmiuçar em outras lives para vocês, tá? Mas assim, quando eu estou fora da lei, o que significa isso? É porque eu estou achando que eu tenho que ser mãe do meu pai, que eu tenho que ser mãe da minha mãe, que eu tenho que cuidar deles, que eu tenho que questionar eles, que eu não quero meu pai porque meu pai bateu na minha mãe, então eu quero que ele vá embora. E que eu fico fazendo essa manipulação aqui, porque minha mãe é muito fraca, então eu vou ficar aqui no lugar dela para cuidar do meu pai. Enquanto eu estou fora do meu lugar, a minha vida vira um caos. Nós fomos criados para fluir na vida. A nossa essência natural é seguir adiante, é seguir em frente, tá? Então, pensem nisso aqui e mantrem isso, tá? Treine isso todos os dias. Eu renuncio ao julgamento sobre a humanidade dos meus pais. E assim eu tenho o direito não só de tomar a vida, a luz da vida e tudo de melhor que veio com a concepção, a gestação e o meu nascimento. E com isso eu tenho o direito até de ser diferente deles. Ou melhor, eu tenho o dever de ser diferente deles. Porque se a gente está aqui para evoluir, se eu não estou fazendo diferente daquilo que já foi feito lá atrás e que não deu certo, ou que deu certo da forma possível de dar certo, mas que não está resultando leve, o que eu tenho que fazer então? Fazer diferente. Meu dever é fazer diferente. Fluir na vida é fazer diferente. E isso é uma das verdades. Honrar pai e mãe, escreve aí, honrar pai e mãe de verdade, não é cuidar deles na velhice. Isso é obrigação. Inclusive você tem que ganhar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que cuidar deles em qualquer situação que eles precisem lá na frente, seja algo que esteja na sua linha de sobra, de transbordo. Toda vez que a gente tira, isso também dá uma boa live, tá? Toda vez que a gente tira da nossa alimentação para dar para os nossos pais, nós estamos fazendo uma desordem terrível. Mas isso realmente eu vou aprofundar num outro momento, tá? Mas honrar verdadeiramente os nossos pais não é ficar cuidando deles na velhice. Honrar de verdade é fazer diferente deles. É fazer a vida ir para frente. Sabe o princípio da ciência? Cada vez que uma teoria é contestada e encontra-se algo melhor, isso faz a ciência evoluir. Isso faz a vida evoluir. É a mesma coisa nós com os nossos pais. O que eu não tenho direito, que me faz desonrar os nossos pais, que faz desonrar a origem da vida, o sagrado que veio de cada sim, de cada casal para mim, o que faz desonrar é eu olhar para os meus pais e achar que eles tinham que fazer algo diferente ou ser diferente. Isso desonra a vida. Por quê? Porque eles são quem eles são, o que é possível para eles serem, o que é possível para eles fazerem. Se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu vou para a minha vida e tomo conta da minha vida. E lembra da musiquinha que eu sempre gosto de cantar com vocês. Tomo conta da minha vida, tomo conta da minha vida, tomo... Olha, até arrepia. Tomo conta da minha vida. E o quê? Tomo conta da minha vida. Isso é verdadeiro honrar o pai e a mãe. Sim?
ok? Aprenda e viva a expressão foi suficiente. O que é foi suficiente? Fala assim, ó, o que meu pai e minha mãe me deram na minha concepção, gestação e nascimento foi suficiente. O que mais teu pai e tua mãe tem que te dar? Andréa Peruso, minha querida mentora sistêmica, ela dizia o seguinte, o que teu pai e tua mãe podem te dar, além do melhor que eles já te deram, que foi a vida, que 7 bilhões, 766 milhões, 897 mil, 534, 535, 536 pessoas que existem na Terra não podem te dar melhor. Teu pai e tua mãe não te deve nada. Teu pai e tua mãe não tem nada para te dar. Ontem eu constelei uma cliente minha que foi muito demais, assim. A gente estava ali e tal, eu falei para ela, para de cavocar o passado. Porque quando a gente começa a estudar constelação, temos uma tendência a querer cavucar. Se a Cecília estiver aqui, a gente já conversou sobre isso, né? Porque daí quer fazer árvore genealógica, aí começa a pesquisar fulano de tal, a geração tal, e acaba ficando de costas para a vida. Fica lá pesquisando o passado, morando no passado. Né? Aí conversa vai, conversa vem com essa cliente. Ela tomou essa conclusão. Ela falou, nossa, Paula, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na verdade, ela não estava nem conseguindo olhar para o marido, para os filhos. Ela até achava que olhava para o marido e para os filhos, mas era como se ela não conseguisse sentir a família atual dela. Por quê? Porque ela estava lá cavucando nos arquivos da história. Por quê? Porque não tinha entrado nela ainda o foi suficiente. Toda vez que eu quero cavucar alguma coisa do passado, uma coisa assim, a gente fez uma constelação, acabou descobrindo que você seguia um padrão da avó, acabou descobrindo que você seguia um padrão do bisavô, um padrão das mulheres da família, etc, tal, que a gente descobre juntos ali, libera isso, devolve isso, isso é muito extraordinário. Agora, ficar nisso, ficar querendo mais disso, é você dizer assim para o teu sistema, o que vocês me deram não foi bom bastante. Cara, demais. O que seus pais te deram que ninguém poderia te dar? O que você está querendo mais do que isso? Todos os dias fala, querido papai, querida mamãe, agradeço a vida que vocês me deram. Eu coloquei uma meditação sobre isso semana passada no YouTube. Entra lá para vocês verem. Depois eu coloco o link aqui também, tá? Querido papai, querida mamãe, eu agradeço a luz da vida que veio de vocês. Eu reconheço a grandeza de pai e mãe sagrados que vocês têm. E agora eu deixo a humanidade de vocês em paz e vou construir a minha vida. Pode deixar que o resto agora eu faço. Com o apoio do universo, com o apoio de 7 bilhões, 666 milhões, 900, quantidade de pessoas que tem na vida. E eu vou viver minha vida. Com alegria, graça, diversão, leveza. Percebe? Então, pega essa expressão, foi suficiente. Cada parte da sua história é um tijolinho precioso ou uma pedra de tropeço. Isso depende do olhar que você vai dar. Com tudo isso que a gente estudou aqui hoje, escolha, todos os dias escolha olhar para a sua história. Tanto a sua história de origem, quanto a tua própria história. As coisas que você viveu até aqui. As coisas que você fracassou, as coisas que você conquistou. Faz um pente fino na tua história de vez em quando e fala, cara, que demais que eu vivi tudo isso. Tudo isso para mim é recurso. Inclusive as dores, porque as dores estão fazendo você buscar ajuda. As dores estão fazendo você buscar conhecimento. Então, que extraordinário que é. Você pode escolher viver cada parte da sua história como um tijolinho precioso. Mas se você não estiver consciente para escolher isso, presente, de forma presente, você vai ter a sua história como pedra de tropeço, para você ficar repetindo e voltando na dor, repetindo e voltando na dor. Lembre-se, dor é inevitável. Na vida a gente vai sentir dor, de várias formas, em vários momentos, e não porque, tem que sofrer, não. A gente vai sentir dor porque o próprio crescimento físico, o GH ali está atuando, o hormônio do crescimento, está esticando teu osso, sente dor. Agora, o sofrimento é opcional, é uma escolha. A gente está programado para sofrer. Mas ficar sofrendo, depois que você tem esse tipo de conhecimento aqui, aí já, né, é gostar de martirizar. Tem que ver que ganho secundário você está tendo aí de ficar na vítima o tempo inteiro. Entende? Então, cada parte dessa história é um tijolinho precioso. Você é muito importante. Muito, muito, muito importante. A existência inteira sentiria a sua falta, como diz Osho, se você não existisse. Mas você não é essa Coca-Cola do deserto. Como é que é? Você não é a última Coca-Cola do deserto. O mundo não gira em torno de você. Não cai nessa, tá? Não cai nessa de que teus pais estão te perseguindo ou que você não foi amada. Hoje eu coloquei uma oração de manhã aqui no Story, que foi muito preciosa, muito preciosa. Depois volta lá se você estiver aqui me ouvindo ao vivo. Depois eu posto em algum lugar ela, que foi muito, muito, muito preciosa. Que dizia justamente isso, você é muito amada, a existência inteira te ama demais, você é um projeto perfeito do Criador, o Criador te planejou.
Não importa se teu pai e tua mãe humanos não planejaram você. Você foi planejada pela existência, pelo destino da família. Isso é muito grandioso. Assume isso. Toma isso no seu coração com todas as suas forças. Mas lembre-se que você não é a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto. O que significa isso? A vida não está contra você. Pelo contrário, a vida está aqui para te apoiar. E se você toma esse apoio com a sua integridade, com a sua consciência, com a sua presença, você vai se beneficiar o tempo todo. Entende? Eu não vou falar de todas não, tá? Essas daqui são as mais importantes, depois a gente resume elas aqui. E a última coisa que eu vou falar aqui pra vocês, que eu acho até que o tempo, não sei como que o Instagram não finalizou aqui ainda, é a tal da criança interior precisa ser cuidada. Talvez essa pode ser uma boa continuidade para nós, né? Porque o que é a nossa criança interior? É essa criança que se sentiu rejeitada, abandonada, culpada, traída e assim por diante, né? E que na verdade não são os nossos pais que vão cuidar. Enquanto a gente achar que eles têm que fazer alguma coisa por nós, a gente vai continuar no caminho da repetição de padrões, tá? Mas quando eu pego a minha criança para cuidar, aí a minha vida muda da água para o vinho imediatamente. Então pega essa visão e lembre-se, a minha criança interior, ela sim teve uma história difícil. Todas as crianças interiores. Paula, mas a minha história não é tão pesada quanto a do coleguinha, mas ela é pesada para você. Todas as crianças que nós temos dentro de nós, todas as nossas histórias de base, elas são pesadas. Porque a gente herdou muita coisa, entende? Mas, quando você tem essa consciência que a gente está desenvolvendo aqui, você pode cuidar da sua criança, com muito amor, com muita gentileza. E isso traz a outra coisa que a gente falou, de que cada parte da sua história é um tijolinho precioso e de que você é muito importante. Você é muito importante para a existência. Então foca em você. É a partir do alto amor que a gente se relaciona com as pessoas. Entende? E o nosso alto amor, ele pode ser incondicional, sim. O alto amor pode e deve ser incondicional. Você se amar sem nenhuma condição. Sem nenhum questionamento, sem nenhum julgamento. Se ame com tudo que você é. Quando a gente se relaciona com as pessoas a partir do nosso alto amor, as nossas relações são mais leves, elas são mais fluidas, elas são mais agradáveis, elas são mais prósperas, elas frutificam em tudo. Então, vamos continuar trabalhando juntos aqui para que você possa desenvolver esse alto amor cada vez mais, para que você possa deixar os seus pais em paz. Pega a meditação lá no YouTube, tá? Meditação de 7 minutos e 11 segundos. Se eu fosse você, eu faria todos os dias até morrer. Se você não quiser fazer ela guiada sempre, pega ela para te guiar e depois você faz ela sozinho de manhã, que é esse movimento de olhar os pais grandes, vocês me deram a vida, isso foi suficiente, usa a expressão, foi suficiente, gratidão, foi suficiente, não preciso de mais nada de vocês, vocês não me devem nada, eu deixo a humanidade de vocês em paz, eu também não devo nada para vocês, tá? Aí você faz, foi suficiente, gratidão, nada mais precioso do que a vida que vocês me deram. Agora eu deixo a humanidade de vocês em paz, ó, e fui. Aí você vira e vai, canta pra você. Tomo conta da minha vida. A Lu chegou, vai, Lu, canta comigo aí. Tomo conta da minha vida. Hey! Sim, pessoal! Ó, vou tirar uma foto depois dessa coisa linda aqui, tá? E lembre-se, 2 coisas importantes aqui. Não precisamos aceitar ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. E não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Faz um print aí. Vou fazer, que daí eu não consigo fazer. Alguém faz e manda pra mim, tá? Pra gente colocar ali. Recomenda essa live pros teus amigos. Ela vai ficar gravada aqui, sim, Mari, tanto no feed quanto no meu YouTube. Quem ainda não se inscreveu no meu YouTube, segue lá, porque a gente está colocando outros vídeos além das lives que eu estou fazendo aqui, tipo essa meditação que eu falei que está lá, tá? E tem outros materiais super preciosos ali no YouTube e a gente vai atualizando tudo para vocês. Semana que vem tem mais Café com Consciência. Lembrando que dia 23 de abril aqui vamos ter uma classe de Barra de Axis aqui em Presidente Prudente, para quem já fez e quer reciclar. Para você que ainda não fez, quer saber mais, pode entrar em contato comigo, eu te conto o que significa isso, tá? Dia 1º de maio em Floripa, classe de Barra de Axis, e dia 7 de maio em Floripa, imersão com constelação familiar. A agenda está aberta para você que deseja fazer sessão individual também, tá? Vida Viva está recebendo pessoas, você que tem interesse de participar do programa, fala comigo também, e o que mais é possível. A gente tem criado aí coisas bem lindas para a gente continuar se desenvolvendo e tendo uma vida cada vez mais leve, divertida e próspera em todos os sentidos, tá bom? Ó,
Beijo no coraçãozinho, na bochechinha, na testinha, no cantinho. E até a próxima. Tchau!